Fala, Nação Cruz Maltinha, né? Que saudade, hein? Mas ó, a espera acabou. O nosso Vascão tá de volta, o gigante voltou e o Campeonato Carioca já tá aí batendo na nossa porta. E para começar com o pé direito, a gente vai passar por tudo que o torcedor precisa saber. Vamos falar da estreia, do time que entra em campo, de reforço que tá chegando e até de quem pode estar de saída. Fica ligado que tá começando agora. É isso aí, galera. Acabou a contagem regressiva, acabou a agonia, o Vasco vai voltar para os gramados. E eu sei que a ansiedade tá batendo forte aí, né? Com certeza tá todo mundo a mil, o Cariocão tá logo ali, então bora mergulhar nos detalhes desse retorno tão esperado. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar. Quando a gente vai ver o Vascão em campo? Pois é, a tabela dos primeiros jogos já saiu e eu vou contar tudo agora. Então pega o papel e a caneta e anota na agenda do celular porque é compromisso. A nossa estreia já na quinta-feira lá em São Januário, nosso Caldeirão, 9h30 da noite contra o Maricá. Logo depois, no domingo, de novo em casa, às 6 da tarde, o jogo é contra o Nova Iguaçu. E olha só, na terceira rodada já tem clássico. E que clássico, em Vasco e Flamengo, quarta-feira, lá no Maracanã, 9h30 da noite, já começa quente. Beleza, já temos as datas, mas agora vem uma parte bem importante. Quem é que vai vestir a nossa camisa sagrada nesses primeiros jogos, hein? É fundamental a gente entender qual que é a estratégia do clube para esse comecinho de campeonato. Olha só, a jogada é a seguinte, o nosso time principal, os medalhões, ainda estão voltando de férias, estão naquela fase de preparação física intensa, sabe? Então nesses 3 primeiros jogos, quem entra em campo é a nossa molecada, o time sub-20 é que vai representar. O elenco principal mesmo só deve voltar lá para a quarta rodada. E quer saber? Eu acho isso ótimo. É uma chance de ouro para a gente ver os nossos garotos em ação. Ver quem tem futuro. E o mais legal é que não vai ser só a garotada, não. A ideia é fazer uma mescla, sabe? Juntar o sub-20 com alguns jogadores do profissional que não tiveram muitos minutos e precisam pegar ritmo de jogo. Então, ó, fica de olho. A gente pode ver em campo o goleiro Daniel Fusato, o zagueiro Lucas Freitas, tem também o Riquelme, o Leandrinho, o Hugo Moura, o Benjamin Garré. É gente boa que pode aproveitar essa chance. E por falar em jogador importante, tem uma notícia que, olha, é para animar qualquer vascaíno. O Adson, lembra daquela lesão feia dele? Pois é. Ele está na reta final da recuperação, já está treinando com bola e o Diniz, nosso técnico, vê ele como uma peça-chave, quase como se fosse um reforço chegando agora, sabe? A volta do Adson, sem dúvida nenhuma, vai ser um ganho gigantesco para o nosso time em 2026. Ok, agora vamos sair um pouquinho do gramado para falar de bastidores, de mercado da bola. Que é o que a gente gosta também, né? E a notícia é boa, o Vasco está muito, mas muito perto mesmo de anunciar o primeiro reforço para a temporada. A ansiedade está grande. Mas ó, antes de eu soltar o nome, eu quero fazer uma provocação. Quero saber a opinião de quem mais entende, a torcida. Olhando para o nosso time hoje, qual posição está mais carente? Onde é que o Vasco precisa mirar com mais urgência? Deixa aqui nos comentários, vai! Quero ler o que a Nação Cruz Maltina está pensando. Comenta aí! Beleza, comentou aí? Então vamos lá. O nome que está na agulha é Johan Rojas. Guardem esse nome. É um atacante colombiano, tem 23 anos e dizem que o cara é rápido, habilidoso pra caramba. Ele joga no Monterrey, lá do México, e a nossa diretoria tá vendo ele como aquela oportunidade de mercado que não dá pra deixar passar, sabe? Pra dar um gás novo no nosso ataque. E como é que funciona esse negócio? Bom, a negociação tem 2 etapas. A primeira é um empréstimo de 1 ano. Para trazer o Rojas agora, o Vascão vai desembolsar mais ou menos 2,7 milhões de reais para o Monterrey. Aí vem a segunda parte, que mostra que o plano é a longo prazo. Se o Rojas for bem aqui, se ele bater umas metas que estão no contrato, aí o Vasco fica obrigado a comprar o passe dele em definitivo. E o valor é alto, hein? Cerca de 27 milhões de reais por 80% dos direitos. É uma aposta e tanto, mas que se der certo, nossa, pode ser um baita negócio para o clube. Mas é aquilo, né? Para um chegar, às vezes o outro tem que sair, abrir espaço no elenco. Então vamos falar um pouco do mercado de saídas também. E o foco agora é na situação do atacante David. E sobre isso, a diretoria do Vasco foi, olha, direta e reta. A posição é muito clara. O Vasco não quer emprestar o Dave. Ponto final. Se algum clube quiser levar o jogador, vai ter que ser por venda. Não tem conversa para empréstimo. Tanto que, recentemente, o Vitória bateu na nossa porta. Chegou com a proposta de empréstimo de 1 ano pelo David. E a resposta do Vasco? Foi um não na lata. Como o Vasco só aceita vender, a conversa nem andou, parou por aí mesmo. E para a gente entender por que o Vasco está tão firme nessa decisão, é só lembrar de um número, 13 milhões de reais.
Foi isso que o clube pagou ao Internacional para trazer o David. Então é natural, né? A diretoria quer, no mínimo, recuperar essa grana. Por isso que a preferência total é pela venda. Então vamos resumir a ópera. A molecada da base vai ter chance, tem reforço gringo chegando pro ataque e tem gente que pode sair para fazer caixa. O elenco está se mexendo, está se reestruturando. Mas a pergunta final para a gente continuar o papo é a seguinte: e agora? Qual setor do campo ainda está precisando de mais atenção? É a zaga? O meio-campo? Faltam laterais? Quero saber a opinião de todo mundo. Deixa aí nos comentários, vamos continuar essa resenha. Saudações vascaínas e